Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar com o Reinaldo Canto sobre economia circular. Tô esperando ele entrar aqui, tá bom? E vamos esperar o pessoal entrar. Vamos lá. Assim que o Reinaldo der o sinal, a gente começa. Pronto. Agora vamos ver. Deixa ele. Olá, finalmente. Oi, Reinaldo, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Deu certo agora. Deu certo. Que bom. Então vamos aí conversar sobre economia circular, né? Antes eu queria que você se apresentasse. Claro. Bom, meu nome é Reinaldo Canto, eu estou há bastante tempo nessa área da sustentabilidade. Como jornalista, já estou na labuta há 41 anos. E na área da sustentabilidade já há 19 anos. Comecei lá em 2002, quando eu fui diretor de comunicação do Greenpeace, e aí não saí mais, né? Porque para mim essa área é desafiadora, instigante e realmente tem tudo a ver com o futuro, né, de todos. Então, portanto, acho que é uma área que vale a pena a gente trilhar os caminhos, né? É, E desde o do Greenpeace eu passei por outros caminhos, ou seja, eu trabalhei com a comunicação ambiental mais tradicional, né, de enfrentamento, que é o trabalho propriamente dito do Greenpeace, mas eu também estive durante algum tempo no Instituto Acatu como coordenador de comunicação, o Instituto Acatu pelo consumo consciente, que eu acho que é um ponto importante que a gente vai conversar aqui em função da economia circular. Consumo consciente é parte fundamental desse processo. Eu também trabalhei no Instituto Etos, de responsabilidade social e ambiental, né? Então, trabalhando com a questão das empresas. E desde 2007, 2008, principalmente em 2009, quando eu fui fazer a cobertura da Conferência Climática em Copenhague, eu faço parte da Envolverde. Hoje eu sou diretor de projetos especiais do Instituto e da agência Envolverde, que é um portal, eu acho que a boa parte dos teus seguidores provavelmente já conheçam, mas vale a pena as pessoas visitarem, que é envolverde.com.br. Nós temos matérias e trabalhos muito ligados não só à área ambiental, como de sustentabilidade, e as nossas editorias todas estão linkadas com os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos com 169 metas definidas pela ONU, né, que é até 2030, para a gente alcançar um patamar de melhoria da vida de todos, né, não só pela parte ambiental, mas também na questão da igualdade de gênero, erradicação da pobreza, usando a inovação, melhorando todos os aspectos da vida dos seres humanos e de todos os seres que habitam o planeta, né? Então, uhum. eu tenho já desenvolvido bastante trabalhos na área ambiental. Eu sou consultor também do Sebrae. Eu fui professor, né, universitário também, dando aula sobre consumo consciente, gestão sustentável de organizações, gestão ambiental. Então, é uma área que eu gosto muito de poder falar sobre ela, escrever sobre ela, falar sobre ela, né, também. Muito importante. Não, muito legal. E vamos nos concentrar agora na economia circular, né? Que foi o nosso tema do nosso bate-papo. Tá. A economia circular, a gente acaba mudando a forma como nos, como nós nos relacionamos. Ai, meu Deus, relacionamos, né? Estava falando a palavra errada. Uhum. Com os nossos recursos e com o planeta.
E aí eu queria saber quais as vantagens que você acha que a economia circular traz em relação à linear, porque hoje a linear é uma economia que a gente extrai a matéria-prima, usa e descarta, né? E na economia circular a gente é um descarte responsável, né? Digamos assim, porque não existe resíduos. O resíduo de um se torna insumo de um outro produto. Aí eu queria saber quais vantagens você acha que essa economia traz para a gente, porque e também queria saber se você acha que a gente está numa toada, digamos assim, eu não vejo acelerada, né? Mas Uhum. empresas se importando com isso, né? Não, você fala das vantagens, né? A questão principal, vamos imaginar o seguinte: quais foram os impactos principais que ocorreram a partir do modelo nosso de desenvolvimento? A partir da Revolução Industrial, a gente começou a ter a produção em série, né? Sim, Então, são os produtos que antes, assim, você, na verdade, já existia uma economia circular no que a gente pode chamar de uma, de um, na vida pré-revolução industrial. Porque, na sim. verdade, assim, primeiro que era um ambiente essencialmente rural, né? As pessoas viviam, por exemplo, ou eram aglomerações humanas, mas que cidades pequenas, em que tudo que tinha ali você reutilizava, você, Tem por exemplo, material orgânico você colocava no teu jardim, né? Não tinha essa coisa de jogar fora, não tinha o que jogar fora, porque até não existia os sistemas que foram criados, como, por exemplo, coletas de lixo, né? Grandes aglomerações urbanas em que você não produz nada do que você consome, né? Isso eu já falei muito em sala de aula. Por exemplo, tem alguma coisa que você consome que é você que produz? Porque normalmente você tem o teu trabalho, você ganha o seu salário Uhum. e às vezes você, por exemplo, trabalha como jornalista. Então, o que eu produzo do que eu consumo? Nada. Eu troco pelo dinheiro que eu vou poder utilizar no consumo. Portanto, tudo vem de fora. Então, nessa realidade que é vinculada tanto ao pré-revolução industrial, mas também de um outro momento da humanidade em que a maior parte das pessoas viviam em áreas mais rurais do que urbanas, praticamente você já tinha um processo relativamente sustentável. Claro que havia extrações, contaminações, não havia respeito ao meio ambiente, mas vamos imaginar que as coisas, como ela não tinham uma grande escala, os impactos acabavam sendo menores. A partir da Revolução Industrial, você tem um modelo de desenvolvimento que traz vantagens para a sociedade, principalmente quando você pensa assim, bom, para você ter uma produção em massa, você não usa só a força do ser humano, né? Não é o ser humano que vai lá trabalhar, e não é só a tração animal também, que você colocava, por exemplo, um boi para fazer a tração animal ali na agricultura. Você precisa de energia. Sim. E essa energia, para você produzir muito em massa, ela veio principalmente dos combustíveis fósseis. Então vamos imaginar, nós tivemos uma evolução interessante. Não é que assim a gente fala, tudo foi ruim, não, não. Teve muitas vantagens do modelo econômico, só que ele não foi, e eu digo sempre isso com relação às inovações. Não é possível que a gente comece a colocar coisas em prática sem fazer reflexões sobre o que aquilo causa. Porque Sim. aparentemente tem coisas muito positivas, né? Puxa, vamos lá, eu vou ter mais produtos para consumir, coisas mais legais, ótimo, não tenho nada contra. A questão é que chega num determinado ponto, e aí chegando especificamente na tua pergunta, por que a economia circular, para este momento principalmente, ela é fundamental? Porque ela é a garantia da qualidade de vida das pessoas, a garantia da continuidade de um processo de produção, mas que ao invés de descartar de qualquer maneira, ele passa, esse produto ou esses restos de produtos passam a fazer parte
a voltar para a produção. Então, isso é fundamental, porque nós chegamos num ponto já que o modelo de desenvolvimento ele não é mais compatível com a finitude do planeta. Então, ele já está trazendo consequências muito sérias para o nosso futuro dos nossos filhos, e, portanto, da sustentabilidade. Né? O que significa você falar sustentabilidade? É garantir que o que você faz agora não vai impactar a qualidade de vida das gerações futuras. Então, tudo que você faz hoje vai ter consequências no futuro. Então, portanto, esse modelo de desenvolvimento nosso, ele precisa ser transformado agora para garantir que tudo que foi conquistado no passado não seja comprometido exatamente pelas questões que estão agora em xeque, que é o aumento vertiginoso das contaminações, a destruição ambiental, a contaminação da água, né? Por exemplo, a água para nós é fundamental, portanto, não dá para você pensar que pode se jogar lixo na água, como a gente já fez isso inúmeras vezes em situações como a gente pode ver dos oceanos com relação aos mares, por exemplo, né? O plástico, a quantidade de plástico que foi parar nos mares, com certeza o modelo de desenvolvimento não poderia deixar que as coisas acontecessem dessa maneira, porque aí nós vamos começar a regredir, efetivamente, né? Já estamos em muitos aspectos. Então, para que a gente possa manter a produção, a gente tem que mudar muitas coisas, e a economia circular é um ponto fundamental disso. Deixa eu ver minhas perguntinhas para você, Reinaldo. Claro. Espera aí. Eu estava até te perguntando isso antes, né? Que a gente está numa fase de transição, né? Porque as empresas estão se importando mais com isso e, consequentemente, os stakeholders, ainda mais por causa do ESG, né? Que as empresas estão se importando e tal. Você acha que é um movimento que ainda está muito tímido, ou você acha no Brasil? Porque eu sei que lá fora, principalmente na Holanda, por exemplo, que tem um movimento que quer ser um país de economia circular para ser um país exemplo, né? Você acha que aqui no Brasil isso ainda está muito tímido? Olha, eu vejo assim, há um crescimento muito grande das discussões, né, na própria Envolverde, até não só nas matérias que a gente publica, como nos diálogos Envolverde, que a gente conversa semanalmente com empresas, né, com executivos de empresas, a gente vê que a preocupação é latente. As empresas estão efetivamente preocupadas com isso e fazendo movimentos. E aí até eu vou falar uma outra coisa em relação ao consumidor também, que talvez Sim. fosse uma pergunta que você faria também, né? Quer dizer, o consumidor também está mais consciente? Eu acho que sim. Só que, aí quando você fala da timidez, né? Se o processo ainda ele é tímido, eu acho que ele ainda é lento em função dos desafios que nós temos pela frente. Não é que as empresas não estão mais conscientes, não é que os consumidores não estão mais conscientes, mas o ritmo dessa evolução, desse avanço, eu acho que ainda é pequeno diante dos problemas que estão crescendo cada vez mais. Entendi. E tem, por exemplo, incentivos fiscais. Você sabe se tem incentivos fiscais para a adoção dessa nova economia? Eu acho que muito pouco. Na verdade, quando você fala dos incentivos, a gente teria que estar falando muito de políticas públicas, né? Quando cidades, estados, países entendem que esse é um grande problema e se colocam à frente contribuindo para que empresas e consumidores exerçam esse papel importante, né? Uma coisa que é fundamental para a economia circular foi uma política que chama a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sim. Ela tramitou durante 20 anos no Congresso Nacional, foi aprovada em 2010 apenas, e mesmo assim, quer dizer, a gente tem
tem uma evolução nesse processo, mas ainda é muito lento. E o que ela diz, a política de resíduos sólidos, é que todo mundo tem que fazer parte, que é chamada responsabilidade compartilhada, né? Tem as câmaras setoriais que discutem exatamente resíduos, por exemplo, na questão de borracha, pneus, eletroeletrônicos, resíduos, por exemplo, de óleo. Então, tem várias câmaras setoriais que discutem. E, principalmente, as empresas reclamam da postura governamental em relação a isso. Para que elas possam fazer mais, elas precisam também receber apoio. E apoio, por exemplo, olha só que coisa que a gente ainda está engatinhando. Uhum. Se uma empresa utiliza um material reciclado, que ela reciclou e vai reutilizar em produtos, ela paga 2 vezes. Tem bitributação. A bitributação. Quer dizer, qual que o Estado, a Prefeitura, o governo federal deveriam pensar? Se aquela empresa ela não está extraindo uma matéria-prima, ou seja, ela não está contribuindo para, provavelmente, a gastar mais energia, gastar mais água, possibilidade de contaminação, mas pega um material que já foi utilizado e volta para a cadeia produtiva e, além de tudo, não vai para um aterro sanitário, não vai para um lixão, né? Que causa mais impactos, porque o fato desse material ir parar em algum lugar pode trazer, inclusive, novas contaminações, problemas de saúde, então os custos são maiores. Então, o fato do Estado, eu digo Estado como poder público, ele não ter essa noção da importância da ação que ele pode contribuir com as empresas, faz com que esse processo todo da economia circular fique capenga. Como eu disse, lá na política fala responsabilidade compartilhada, significa que todo mundo tem que fazer parte. Sim, governo, civil. Sociedade civil, governo, o consumidor lá na ponta final, a iniciativa privada. Porque pensa bem, para uma empresa, a gente fica às vezes falando, não, a empresa tem que fazer, tá, mas, por exemplo, ela pega e vende determinados produtos. Se for um produto de massa, como é que ela pode ser responsável isoladamente com o que a pessoa vai fazer com esse descarte? Vamos imaginar se fosse uma garrafa PET, uma fábrica de refrigerante. Ela tem que ser responsável. Olha, você vendeu o PET, mas você não se desvinculou dessa garrafa. Ela continua fazendo parte da empresa, pode-se dizer. Tudo bem, mas como é que você faz? A empresa vai quebrar se ela tiver que utilizar recursos dela para ir atrás de todas as garrafas que foram descartadas. Então, ela precisa tanto incentivar o consumidor a devolver essa garrafa voltar para o sistema produtivo, como também ter apoio do governo para facilitar esse processo. Sim. Esse que é o desafio da economia circular principal, fazer com que todos estejam juntos e fazendo a sua parte. Você sabe que tem um exemplo disso na Alemanha, né? Que você descarta as garrafas que você já consumiu, né? Os PETs numa maquininha e volta. Você põe lá. E aí você acaba comprando, mas num consumo consciente. Então, na verdade, eles já preveem, né? Porque o grande lance da economia circular é esse: você prever a destinação do seu produto. Então, toda a trajetória, não é só o design do produto, mas o design da trajetória de vida do produto, né? Sim, sem dúvida. Você fechar ciclos, mas são ciclos contínuos, né? Ciclos contínuos. E tendo essas ações, por isso que eu digo, é importante que a empresa faça esses movimentos, né? Que nem vamos imaginar que é um supermercado, até casos de supermercados na Alemanha que tem isso, né? Você vai lá, coloca lá e você recebe ou um cupom de desconto em produto, ou recebe até dinheiro mesmo, né? De devolução. Perfeito. Mas também é importante porque para ela receber esse material, ela tem que estar ligada com todos os fabricantes, né? Tem que fazer parte dessa cadeia. Uhum. E ser o que for possível de incentivos governamentais para impedir que esse produto acabe sendo descartado de outra maneira, né? Então, todo mundo tem que fazer parte dessa cadeia de ressignificação,
né, Uhum. da economia circular. Eu acho que também eu tenho a impressão que na Europa é mais, mais consciente o assunto, mas também mais incentivado, né? Pela escassez da matéria-prima, porque no Brasil a gente é um país de dimensões continentais, né? Então a gente Sim, não acha que a matéria-prima vai acabar, mas a matéria-prima é finita. Então, claro. essa, tanto é que a gente tem o dia de sobrecarga da Terra, que a gente sempre vê o quanto a gente gasta, né? Que não poderia. E Exatamente. então, assim, eu acho que tem que ter uma conscientização do consumidor, mas assim, tem que ter uma educação em relação a isso, né? Na verdade, todas as questões, até a gente conversa muito como eu falei, executivos de empresa, mas também com pessoas das ONGs ambientais, né, de diversidade e tudo. Uhum. E sempre a gente esbarra exatamente nessa questão. Educação, tudo é educação. A partir do momento que há mais educação, há maior consciência e a maior noção de cidadania, que é uma coisa fundamental. E muitas das coisas que estão ligadas aí, como a gente fala, desses pontos do que seria o descarte, né? Eles estão ligados à cidadania, né? Da pessoa entender que ela é também parte do problema, mas é parte da solução. Que o Sim. fato dela jogar alguma coisa na rua vai ter consequências para ela e para outras pessoas e animais e plantas e tudo. Então, a educação leva a gente a entender que nós somos parte integrante da sociedade e corresponsáveis. Não só nós temos direitos, mas temos deveres também. Sem Não é pensar que você vai deixar na mão de alguém o teu destino. Então, o teu destino tem que ser parte da tua vida. Então, vamos para minhas perguntinhas. Vamos lá. Deixa eu ver. Da economia circular, aliás, da linear para a circular, tem um mindset muito grande, né? Uma mudança de mindset muito grande. Você acha que o consumidor está preparado para aderir a essa nova economia? Olha, Hoje, eu acho que sim, porque a partir do momento que as questões elas têm surgido, as mudanças têm acontecido também, né? Quando a gente pensa o seguinte, tem alguns movimentos que às vezes é importante a gente analisar, porque parece assim, o consumidor ele é doido, né? Está fazendo tudo errado. Mas quando a gente pensa assim, eu sou bem mais velho que você, então nos anos 70, você não tinha muito plástico, né? Então, por hum, exemplo, a pessoa comprava uma bebida na padaria, no supermercado, normalmente ela devolvia o chamado devolver o casco, que era você devolver a garrafa e pegar a cheia. Então tinha lá um valor vinculado a esse vidro que você devolvia. uhum, Você fazia as compras no supermercado, você carregava em caixa de, de, de de pa- papelão ou as sacolas eram de papel, né? No surgimento do plástico, que é uma invenção maravilhosa, isso eu falo, o Dalmar Contes, que é diretor executivo, sempre fala, da Envolverde também, sempre fala, a gente tem a noção do quão importante é o plástico. A gente pega uma sacola de plástico, a quantidade de produto que você consegue levar numa sacolinha, que pesa quase nada, né? A quantidade de líquido que vai dentro de uma garrafa PET, para você fazer o transporte disso, antes fazia em vidro, o hum, consumo de energia, de combustível, era muito maior utilizando as garrafas de vidro. Então, não é que seja ruim, quando seja insustentável o uso do plástico. O problema é que a gente usa sem refletir. O que eu digo dessa reflexão? Viva a sacola plástica, que é coisa maravilhosa. Agora, você não precisa pegar um monte de sacola plástica e jogar no meio da rua. Você não precisa pegar mais do que você efetivamente vai utilizar, porque parece que ela não tem valor.
apesar de ser uma coisa tão extraordinária do ponto de vista tecnológico, da importância. Então, a gente passou a utilizar plástico e descartar plástico com uma facilidade, com tão facilmente, que a gente começou a produzir pazinha para mexer o café, que você mexe o café com açúcar ou com leite durante 3 segundos e joga fora essa pazinha que vai ficar na natureza 300 anos. Como era o canudo plástico também, que agora até a gente mudou bastante, por exemplo, quando você fala dessa adaptação do consumidor, né? O consumidor, ele vai se adaptando a partir do entendimento que ele vai tendo, assim, olha, isso aqui é importante para mim, ou isso aqui simplesmente é um luxo que vai me trazer uma consequência muito grande. A pazinha plástica, um talher plástico, uma sacola plástica a mais do que eu deveria usar, um canudo de plástico que eu não precisaria, tem várias bebidas que não há necessidade de você usar canudo. Então, é muito mais você entender, isso não vai mudar nada na tua qualidade de vida. Tem muitas questões que são importantes e que se consegue fazer essa transição. Quer ver um outro ponto importante? Eu também volto a falar da minha adolescência, juventude, entre os anos 70 e 80. Todo jovem queria ter um carro. Esse movimento, a partir principalmente dos anos 2000, começou a mudar porque as cidades ficaram sem condições de andar, né? Uhum. O carro deixou de ser um patrimônio, né, na maioria dos casos, passou a ser uma commodity, uma coisa mais para descartável do que um produto que você, nossa, quero ter um carro porque é questão de status, de felicidade. Quando as pessoas começaram a perceber que o carro custava muito caro, e dependendo da cidade, de onde ela viva, às vezes ela não precisa do carro, pelo menos não o tempo todo. Ou muitos como eu, que desde que entrei do Greenpeace, acabei, na época eu me separei da minha ex-mulher, o carro ficou para ela e eu fiquei sem carro e eu estou sem carro desde 2002. Ou seja, 19 anos sem carro. E não me faz falta. E eu já escrevi muitos artigos a esse respeito para dizer o seguinte, olha, eu moro perto da Avenida Paulista. Eu tenho tudo, andando aqui eu já tenho tudo perto. Quando eu vou viajar, eu tenho metrô que consegue me levar para Guarulhos agora. Mas eu tenho Uber, eu tenho ônibus para todos os locais da cidade. Então, eu não digo para todo mundo, não tenha carro. Depende de onde você viva. Agora, importante é entender que o carro deixou de ser algo fundamental para a pessoa achar que deu certo na vida. Que ela alcançou o sucesso. Então, esse processo ele foi se desmistificando, né? Uhum. Então, em relação à economia circular, por exemplo, em relação à coleta seletiva, à separação dos materiais, não é algo que traga problemas tão sérios ao consumidor que ele não consiga viver bem, entendeu? Que ele vai, nossa, vou mudar, vou transformar a minha vida para ser uma coisa muito pior. Não, é uma coisa simples, passa a fazer parte do cotidiano. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que tem um processo de adaptação do consumidor. Assim como nós nos adaptamos lá atrás, nos anos 70, tinha um tipo de conduta, de maneira de agir. A partir do plástico se mudou completamente, você pode mudar aos poucos para fazer com que as coisas sejam mais racionais, mais corretas, menos desperdício, né? O que eu vejo é que às vezes o consumidor só muda os hábitos dele assim quando a gente toma choques de realidade, né? Quando a gente vê na natureza coisas como as tartarugas tendo aqueles nariz, como que chama? Bloqueado por canudos, assim, são choques, peixes com plástico dentro, né? Então, se a gente tomando esses choques aí que a gente tem o impulso, né, de mudar nós mesmos.
Mas, assim, eu acho que agora o mercado também, não sei se você vê dessa maneira, também ele tem que ser um incentivador. Ele mesmo tem que ser um incentivador dessas mudanças. Sim. Mesmo pelos consumidores, mas assim, como estratégia de produzir, né, não de produzir toda a produção dele visando o bem do consumidor também e o bem da empresa também. Sim, porque se as próprias empresas elas não tiverem essa noção, quando chega no consumidor, ele também não tem muito o que fazer. Você quer um exemplo? Foi muito interessante numa aula que eu estava dando numa faculdade, em que eu falei do celular, né? Por exemplo, se você pegar esse seu celular, Samsung, LG, da Apple, e você levar na fábrica, pega o teu celular que você já morreu ou está quase morrendo. Você vai lá e quer entregar para a empresa. O que, que ela faz com esse teu celular? Ah, ela, ela desfaz o produto lá, tal. Falei, não, a fábrica não sabe fazer isso. A fábrica sabe produzir o aparelho. Agora, pensa bem no que isso que é um ponto que eu vejo que a economia circular, ela tem um potencial tão extraordinário, porque exatamente esse produto aí que você chegou lá no consumidor, ele já não tem mais uso, só que ele é composto de muitas coisas. Não é uma garrafa, não estamos falando da garrafa PET que você pega, dá para um catador e ele vai lá e revende essa PET, ou alumínio, por exemplo, que a gente está mais do que acostumado, né? Uhum. Que já é uma cadeia produtiva efetiva, que é das as latinhas, né? As latinhas a gente sabe que desaparecem, porque os catadores pegam e tem um potencial de venda. Não, estou falando de um aparelho celular. Um aparelho celular, ele tem ouro, ele tem os materiais, né, que são os chamados metais de terras raras. São metais que têm valor. Só que os celulares, até você tinha já falado, a gente teve conversas antes, né, antes da nossa live, mas você tinha falado já da questão do design dos produtos. Se o Sim. produto, esse celular, ele é feito de uma maneira que ele é todo prensado, quando ele vai chegar para um catador, esse catador ele não tem a capacidade, ele não foi capacitado Exato. a trabalhar esse material e retirar as partes para a sua devida volta para a cadeia produtiva. Então, esse é um ponto importante. Esse celular que ele foi feito, ele às vezes ele é feito de uma maneira que ele é muito difícil de ser desfeito. Uhum. Então, a partir do momento que a gente tem uma outra cadeia produtiva, ou seja, esse celular ele é produzido de uma maneira já pensando no seu descarte. E o seu descarte é fazer com que ele volte para a economia. Sim. Aí sim você tem uma outra cadeia produtiva, que ao invés de ser o de fazer o produto, de desfazimento do produto. Uhum. Veja só, talvez até as pessoas capacitadas para fazer um celular, esse profissional para desfazer o celular, ele vai ser mais capacitado ainda que o que fez. Porque ele vai ter que ser capaz de separar e saber aonde vai cada coisa para poder voltar para a cadeia produtiva. E às vezes o custo-benefício não compensa, né? Então o descarte do celular é certo, digamos assim. Exatamente. Porque no máximo que vai ter é uma pessoa para dar uma marretada no celular velho para ver se consegue tirar o ouro dali, alguma coisa assim. Ele vai destruir alguns componentes que poderiam ser utilizados para Uhum. pegar algum que tem um pouquinho mais de valor. Agora você falou em celular, eu lembrei de dois cases de sucesso, né? A gente tinha até conversado e sobre um celular que a economia circular ela preza muito pelo modular, né? Então, assim, as coisas feitas para durar mais, peças feitas para durar mais,
não assim como um celular que a gente tem a vida útil, vai, uma obsolescência programada, né? Uhum. E já programado para durar determinados anos, né? Não. E aí lembrei do Fairphone, que foi feito na Holanda, que ele é mais modular, com mais peças, então se quebrar você tem a oportunidade de trocar a peça, não trocar o celular, né? TV? Aham. Então, e outro case que eu lembrei de sucesso também, quando você falou dos celulares, que realmente é uma coisa, é um benefício e um problema que a gente tem, né? Que são as medalhas de Tóquio, né? Das Olimpíadas de Tóquio, que estão sendo feitas com celulares também e outros aparelhos eletrônicos, porque tem o ouro, a prata e o bronze. Então, realmente, a gente precisa saber dessas coisas, né? Precisa se interessar um pouco mais. A gente tendo um pouco de informação, né, já, por exemplo, da economia circular, se interessar mais em saber, porque é realmente um assunto vasto, interessante e que eu acho que tem muito potencial para gente colocar nas nossas vidas, assim. Não, com certeza. Bom, essa questão por exemplo, das medalhas olímpicas, elas têm um valor até, ele é muito mais simbólico, mas como informação é fundamental, né? Porque vai para o mundo inteiro essa questão para que se reflita sobre a questão do descarte, né? E um É, ponto importante que a gente sempre fala da questão dos resíduos é exatamente não chamar de lixo, né? É você mudar o conceito. Por isso que a educação ela acaba sendo muito importante, porque a partir do momento que você chama algo de resíduo, aquilo ali vai te despertar para uma coisa assim, bom, é um resíduo, já não é lixo. Lixo é uma coisa que não tem valor. é o que resta para você transformar. E aquilo deixa você com uma pulguinha atrás da orelha, pensando, bom, resíduo não é lixo. Que lixo não tem valor nenhum. É, Resíduo, opa, isso aí talvez possa ter algum valor. Então, a partir do momento que a gente faz essas transformações, e na área de sustentabilidade tem muitas coisas que são chamadas quebras de paradigma, que é você não chamar determinadas coisas por determinados nomes, porque eles fazem com que haja uma, uma falta de entendimento do significado efetivo daquilo, né? sim, Por exemplo, você é de São Paulo, eu sou. tá? Quando estava fechando a Paulista, que a Paulista fechava aos domingos, né? Só isso? O quê? Porque, assim, a Paulista fecha aos domingos, fecha para carros. Porque veja só como é interessante a questão do paradigma. Se você fecha para carro, significa que ela está fechada. Se tem milhares de pessoas andando nela, de skate, bicicleta, a pé, de triciclo, né? Ela não está fechada, ela está aberta. Para outras pessoas. Então, quando você fala assim, a Paulista fecha aos domingos para carros. Porque, olha só, a tal importância que a gente sempre deu para os veículos, se os veículos não estão passando lá, a avenida está fechada. Entendeu? Uhum. É porque é a ideia de quebrar assim. Por que o carro é mais importante que qualquer outro meio de transporte? Não é. Uhum. Se você está circulando ali, não importa de que modo seja, né? É uma questão de locomoção, né? Puramente de locomoção. E puramente de entender que se ali estão circulando muitas pessoas, essa avenida ela não está fechada, ela está fechada para carro, você tem que fazer o complemento. Né? Por alguma situação está fechada para pedestre, está fechado para moto, está fechado para bicicleta, tudo bem, está fechando por qualquer situação que seja. Se você fechou a Avenida Paulista, significa que nada passa na Avenida Paulista. Uhum. Com Né? certeza. Como também no Rio de Janeiro, não sei se a gente tem alguns internautas aí do Rio, mas também quando se fechava ali a Atlântica, a mesma coisa, faz parte do processo.
mas são quebras de paradigmas. Resíduo, né, em vez de lixo, o entendimento de que locomoção, o que importa é que você tenha condição de transporte, que não necessariamente é o carro. O carro pode não ser o melhor transporte, pode ser um bom transporte, mas às vezes por outros sejam melhores do que carro. E tem muitas outras questões também importantes na sustentabilidade que contribuem para que o consumidor comece a pensar melhor nessas questões. Com certeza. Peraí, deixa eu ver aqui uma outra perguntinha para você que eu ainda não fiz. Não, acho que era isso mesmo. Acho que era isso mesmo. Das perguntas que eu tinha, era isso. E acho que para quem está nos assistindo, uma coisa que é importante, que a gente sempre fala, né, que nesse momento de negacionismo que a gente tem vivido, tem aqueles que acham que a Terra é plana. Mas a nossa economia, se você pensar bem, ela tem trabalhado com essa visão de terra plana, né? Que é essa linha reta de matéria-prima até o pós-consumo e descarte. E não existe isso, né? E não existe. Se você pensar que a Terra é redonda, a nossa economia tem que ser redonda também. Até porque tudo que tem aqui é material finito. E a economia circular, ela tem muito a ver com a biomimética, né, na verdade. Porque, Sim, porque a biomimética a gente vai, imita a natureza, a gente segue os preceitos da natureza para construir coisas, tal. E na economia circular também, você observa a natureza para você entender que a gente tem que viver em ciclos, na verdade, né? E principalmente agora que foi retirada já tanta matéria-prima, tanta coisa que a gente, né, destruiu. Então, tem que falar destruiu mesmo, né? A gente tem sim. que reconstruir. E acho que isso só em ciclos mesmo que a gente vai ver. Esse ponto que você chamou a atenção da natureza, né? De se observar mais a natureza. Esse é um ponto importante também do ser humano, o fato de, historicamente, a natureza ser hostil. Então, para que você pudesse se desenvolver, a natureza te apresentava desafios, você tinha que Total, vencer a natureza. sim. Eu acho que nós estamos num momento em que nós temos que nos aliar à natureza. Hoje se percebe claramente, talvez no passado, um passado até mais longo, não se percebia, a importância que ela tem para a nossa vida. E, portanto, a nossa qualidade de vida está ligada diretamente à saúde da natureza, né? O bom nível da natureza no sentido de conseguir repor os recursos que são fundamentais para nós, que é ar, água, né? O equilíbrio climático, que é fundamental, o próprio trabalho que é feito por todos os seres vivos do planeta, desde dos mamíferos, né, plantas, os insetos, né, tem bactérias que são fundamentais. Então a gente sempre viu essas coisas assim como um problema, né? E que inspiram inovações também, né? Inspiram inovações, sem dúvida nenhuma. Esta semana nós fizemos agora terça e quarta-feira, junto com a Envolverde e o portal Fauna News, o primeiro seminário da fauna brasileira. Então nós trouxemos vários especialistas em temas como tráfico de animais, caça, atropelamentos e fundamentalmente também a zoonose. Por exemplo, essa pandemia, né, que a gente ainda existem algumas discussões a respeito, mas muito provavelmente tenham vindo de animais silvestres. E outros problemas, outras doenças vieram de animais silvestres. A destruição desses biomas, né? Você destrói o bioma, esses vírus ficam soltos e vão acabar afetando o ser humano. Então, são coisas muito importantes para a gente ficar atento também, né? Esse é algo interessante para ter o internauta, Uhum.
ficar atento ao que a natureza nos mostra e nos diz. E também a gente ter mais empatia por ela. E como diria o Dimas Marques, do portal Fauna News, não ser só pelos... como é que ele fala? Da fofofauna, que a gente acaba tendo muita... Você olha, por exemplo, uma onça atropelada, né? Uma capivara, alguma coisa assim, você fala, puxa, tadinho, né? Mas você tem inúmeros animais que, às vezes, por exemplo, répteis, às vezes pode ser um sapo, pode ser uma cobra. Tem muitos animais que são importantíssimos para a natureza. Para a cadeia, né? Para a cadeia toda, e não são tão fofinhos, né? Mas não importa. A gente não pode ter empatia apenas com eles, né? Você falou em pandemia, eu acho que notou muito mais que a gente gera resíduos nessa pandemia, né? O quanto de resíduo a gente gera. Você concorda? Nossa, com certeza. Isso, por exemplo, levou as pessoas a pensarem mais também. Já teve alguns estudos aí que mostraram que as pessoas se assustaram com a geração de resíduos que elas produziram dentro de casa. Porque quando elas saem de manhã para trabalhar, então elas almoçam num restaurante ou almoçam na própria empresa, quando tem lá os bandejões, ela não está acompanhando esse resíduo. Mas Uhum. quando é o resíduo do café da manhã, do almoço, do jantar, ali está tudo na frente dela, né? Então ela acaba sendo mais impactada, né, com a realidade. Uma coisa que eu queria falar com você, Reinaldo, é de modelos de negócio da economia circular, né? Então, eu separei aqui 5 modelos, né? Aí a gente vai discutindo, tá? Tá. Uhum. A cadeia de valor circular, né? Onde traz desde o do começo, né? Os valores sustentáveis para a cadeia. E plataforma compartilhada, Product as a Service, né, que é o produto como serviço, que a economia circular prega muito isso, né? Uhum. A extensão de vida do ciclo de vida do produto, que a gente até já conversou, né? Produtos modulares, produtos que são feitos para durar mais, né? E isso Uhum. a longo prazo fideliza o seu fornecedor, né? É que, na verdade, é uma mudança, mas de verdade é uma mudança que vale a pena ser feita, né? A economia circular. E o reuso e a reciclagem, que ficam lá na ponta, né? Sim, Que é a última fase. última fase. A primeira coisa que quando eu trabalhei no Instituto Acatu, são os 4 R's, né? O primeiro é o repensar. Você repensa os teus hábitos de consumo, né? Aí vai indo, né? Até chegar na questão da reciclagem. A reciclagem é a última etapa. E muito importante também, que eu acho que o que mudou nesses últimos tempos, e é um pouco do produtos para serviço, como você colocou, que o produto deixa de ser necessariamente meu, posse, para que seja para utilizar. Então, eu vou estar, esse produto vai estar disponível para mim para uso. Sim. Né? Então, nós temos a questão, por exemplo, das bicicletas compartilhadas, do Uber, né? Ou mesmo carros de aluguel. Isso tem aumentado muito, principalmente aqui no Brasil também, de certa maneira, tem crescido, mas em países, por exemplo, como a gente sempre fala da Europa, está sendo muito, muito importante esse tipo de economia. Que ela Uhum. se mantém, né? Você tem funcionários, você tem gente trabalhando com essa cadeia, só que aí você sai da posse para o compartilhamento. Você vai compartilhar, você vai utilizar, então menos posse e mais uso de determinados produtos, né? E aí quando você fala também da questão da obsolescência programada, né? Que isso envolve o design de produtos e muitos, até no fato da gente estar tão evoluído tecnologicamente, nós temos a questão de que determinados aparelhos eles deveriam sofrer as alterações via software. Tudo bem, uma evolução
de programação e não do produto em si, físico. Uhum. Né? Porque, obviamente, nós estamos falando aqui via Instagram, nós temos que falar de aparelhos que sejam compatíveis com essa tecnologia. Daqui a pouco surge outra tecnologia que vai consumir mais memória, capacidade do aparelho, e talvez esses nossos aparelhos aqui não tenham mais condições de assumir isso. E se for importante para o meu trabalho e para o seu trabalho, nós vamos ter que trocar esse aparelho. Sim. Agora, se nós tivermos uma evolução via programação, ou seja, software, não hardware, isso faz com que a gente possa continuar mantendo os aparelhos, nós não precisamos comprar outro aparelho. E não significa que essa empresa não vá nos vender alguma coisa, não vá continuar gerando renda, emprego e movimentando a economia. Só não vai utilizar mais materiais, né? Desnecessariamente. Sem dúvida. Né? E deixa eu ver mais uma coisinha. Dos cases, você quer falar um case que você acha legal? Olha, a gente tem até pelo fato da Envolver de ter conversa muito com muitas empresas, a gente tem casos interessantes, por exemplo, um que eu já acompanhei diversos projetos é a Tetra Pak. Tetra Uhum. Pak, como todos nós conhecemos aí, os internautas sabem, são as caixinhas, né? De longa vida tal, e elas não são. Por isso que isso é importante também na coleta seletiva. O mais importante é você, mais do que descartar papel, plástico, PET, né, e metal, é você colocar nos resíduos não orgânicos para coleta, porque na Ah, própria coleta seletiva você vai ter as pessoas, os catadores e as cooperativas vão saber fazer essa separação. Porque é. uma caixinha da Tetra Pak, ela tem papel, tem plástico e tem metal. Onde você coloca? Melhor é colocar simplesmente nos materiais possivelmente recicláveis. E essas caixinhas, quando elas são desfeitas, elas têm inúmeros usos, né? Então, teve casos muito interessantes, por exemplo, eles têm agora já produção em várias empresas, né, que recebem esse material da Tetra Pak, e são Uhum. feitas telhas, que são muito melhores que as telhas convencionais, inclusive. Elas são térmicas, elas não produzem um calor excessivo, como alguns tipos de telha. Uhum. Então, esse é um caso bastante interessante. Tem um outro que eu vejo, por exemplo, que é uma discussão que eu tive já com o pessoal da Nespresso. A gente fala, puxa, a gente vai, compra café, né, faz o café, agora vem em cápsula. Então, quer dizer, É, mais material, né? Só verdade. que aí uma discussão que a gente teve uma vez foi que, na verdade, o maior consumidor de café, quando você compra do pacote mesmo, vai fazer em casa coador ou na Bialete, tal, que você pega só o material, o maior Uhum. consumidor de café é a pia, eles falam. Porque você acaba jogando pó pela tubulação. Enquanto Uhum. as cápsulas, elas mantêm o café dentro e sendo devidamente enviadas para a coleta, a separação do conteúdo do café com o alumínio. O alumínio vai novamente para a cadeia produtiva, enquanto esse café que é retirado num processo de cooperativa mesmo, né, de retirar o café, ele vai para adubo orgânico. Então, aí você tem muitos outros exemplos de indústrias que estão fazendo esse tipo de trabalho, né? Uhum. É muito interessante tudo que tem aí de economia circular, né? Que a gente vê e a gente às vezes nem sabe, né? Ah, Tanta coisa da cadeia. Eu acho também que a geração hoje em dia também está com outros valores, né? Acho que é por isso que as empresas estão refazendo seus conceitos assim, né? E também tem aí uma mudança de hábito do consumidor hoje em dia, né, Reinaldo? não tenha dúvida. Acho que as coisas estão mudando e você chamou a atenção de uma coisa muito importante,
E até fazendo uma outra propaganda aqui. Você sabe que eu tenho livro infantil e tem uma animação também que eu fiz com um cartunista bastante conhecido, que é o AG, e o livro também as ilustrações são dele, que é exatamente uma menina que acorda de manhã e todos esses elementos da natureza, as coisas, os materiais em si, começam a reagir ao bom uso ou mau uso, desde a água que está jorrando na pia, a água fica triste ou chora porque está sendo simplesmente desperdiçada, até um pedaço de papel que a pessoa jogou no chão. Então, o livro inteiro vai e a menina não está entendendo por que todas aquelas coisas estão se manifestando. A luz acesa onde não tem ninguém, ela chora. Aí, quando você apaga a luz, ela fica feliz, né? Porque não está gastando energia à toa. E vai até o processo todo. Tem uma aula, a aula na escola, quando ela vai para a escola, é sobre meio ambiente, sobre a importância do meio ambiente. E quando ela começa a voltar para casa, ela já vai falando com a vizinha que está utilizando a mangueira de água na calçada, para lavar a calçada, e até os pais. Quando ela está em casa, que chega à noite, eles jantaram, tudo. Aí a mãe vira para o pai e fala assim, nossa, mas o que tem essa menina que está falando da luz, que não sei o que e tal? Mas sabe que ela tem razão? A gente devia tomar cuidado. Hoje em dia meio que ensina às vezes, né, os pais. Exatamente. E aí, quando o livro está no seu final, já vou dar um spoiler aqui, mas para criança vale a pena se quem quiser adquirir. O pai sai de um ambiente e ele ouve a luz chorar. Ou seja, é um processo de contaminação positiva. A partir do exemplo que a menina levou para casa, o pai começou a pensar, poxa, tem razão, vou mudar meus hábitos. O livro chama Um Dia no Dia, que é a sequência de um dia inteiro em que a menina passa pelas experiências. Um Dia no Dia, da Ana Luísa, uma aventura ambiental. Ah, que legal, que legal. Gostei que você deixou aí a dica. Então, Reinaldo, é isso. Te agradeço muito, gostei muito do nosso papo e vamos ter outras oportunidades. Vamos sim, fico à disposição, Angela. E parabéns aí pelo teu trabalho, pela Obrigada. tua força de vontade aí, porque é importante ter pessoas como você também ajudando nesse processo. Ah, te Vamos agradeço. ajudar a transformação. Vamos lá, com certeza. Então, obrigada, Reinaldo. Agradeço também quem compareceu, quem vai ver esse vídeo depois também. E muito obrigada, tá bom? Obrigado a você. Boa noite aí, bom final de semana para todos aí. É isso, obrigada. Tchau.